Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de matemática, né? Hoje, dia 21 de setembro, terça-feira, nossa aula disponibilizada às 7 horas da manhã. Lembre-se que corrijam a atividade de ontem antes de assistir a aula de hoje, tá bom? Que foi disponibilizado lá no nosso anúncio da aula. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? O que estudaremos na aula de hoje? A unidade temática grandezas e medidas, o objeto de conhecimento é polígonos e o objeto de conhecimento é polígonos convexos e não convexos, polígonos regular e polígono não regular e os tipos de polígonos. Polígono e região poligonal. Na aula passada, a gente aprendeu a definir um polígono. Polígono é uma linha poligonal fechada simples, tá bom? Então, vocês têm que sempre lembrar dessa definição para poder identificar o que é um polígono. Um polígono ele separa o plano em duas regiões. O interior, a parte de dentro, e o exterior, que é a parte de fora. Quando nos referimos a polígono, estamos nos referindo só à linha ao contorno. Quando nos referimos à região poligonal, estamos nos referindo ao contorno mais a região do interior. Referimos-se à região plana. Quando eu falo polígono, eu estou falando só a linha do contorno. E quando eu falo região poligonal, eu estou falando do todo. Então, aqui eu tenho um polígono, né? Que é somente o contorno. São essas linhas aqui, ó, tá? E temos aqui a região poligonal, que é tudo. Ó. Observa que isso aqui está tudo preenchido, então está contando com tudo. Aos polígonos, podemos associar a grandeza de perímetro, que vocês estudaram com as tias lá na matemática básica, né? Vocês relembraram o que seria o perímetro. O perímetro é a medida do contorno. Então, esse contorno aqui ele tem uma numeração, por exemplo. Esse aqui vai ter outra, e esse aqui vai ter outra, esse aqui vai ter outra. Então, a gente vai contar o todo. As regiões poligonais podemos associar a grandeza perímetro e também a grandeza área. Tudo isso aqui seria referente à área e o contorno refere-se ao perímetro, tá bom? É só para vocês aprenderem a definir o que é o polígono e a região poligonal. O polígono é o contorno e a região poligonal é tudo, tá bom? Inclusive a região. Polígonos convexos e polígonos não convexos. É outra definição importante, né? Outra forma de identificar os polígonos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, se traçarmos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante do polígono ficar do mesmo lado dessa reta, então dizemos que o polígono é convexo. A gente já vai entender já já. Se houver pelo menos um lado em que isso não ocorra, então dizemos que o polígono é não convexo. Então, a gente tem um exemplo aqui que talvez seja um exemplo um pouco mais complicado, e eu vou colocar um vídeo explicando, usando mais exemplos para vocês. Mas quando a gente for traçar uma reta aqui, a gente observa que tem vários lados, né? Ó, tem quantos lados aqui? 1, 2, 3, 4, né? Tem 4 lados aqui. Então, quando a gente vai traçar uma reta nele, ó, uma das formas de identificar, outra forma diferente disso aqui, é quando eu traçar uma reta e haver, né? E essa reta bater em mais de 2 pontos. Então, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Lembrando, né, pessoal, que dependendo de onde a gente traçar a reta, a gente pode passar por um ponto só. Por 2 pontos só e a gente pode dizer que é convexo. Mas não. Você encontrar um ponto, se você encontrar uma maneira de traçar de um lado e vai passar por mais de um ponto, vai ser um polígono não convexo. Observe aqui a diferença de um polígono convexo, né? Se eu traçar uma reta aqui, ó, qualquer lado que seja, ele vai passar apenas por 2 pontos, né? Que vai ser esse lado aqui e esse aqui. Então, se passar por apenas 2 pontos, ele vai ser um polígono convexo. Polígono regular e polígono não regular. É uma definição mais simples, tá bom? Entre os polígonos convexos, há os regulares e os não regulares. Um polígono convexo regular é quando a medida de comprimento dos lados são iguais. A medida de abertura dos ângulos internos são iguais. Caso contrário, o polígono é chamado de não regular. Então, observem aqui um exemplo, né? Observem esse polígono aqui, né?
que a gente pode chamar ele de hexágono, por quê? Porque ele possui, né, 6 lados no total. Por que ele é um polígono, tia? Porque é formado por linhas fechadas simples, né? Ele é fechado aqui, não tem nenhum espaço e ele é linha simples, também não tem nenhum cruzamento. Então, lembre dessa definição de polígono. Linha poligonal fechada, simples, tá bom? Sempre vai ser. E por que é um polígono regular? Porque o polígono regular, ele possui comprimentos de lados iguais. O tamanho desse lado vai ter a mesma medida desse lado aqui também. Tá vendo? E a medida de abertura dos ângulos internos são iguais. Os ângulos internos são esses aqui de dentro, ó. Esse aqui vai ser igual a esse, né? Esse aqui igual a esse, né? E esses aqui são iguais. Caso contrário, o polígono é chamado de não regular. Se não acontecer isso, o polígono é não regular. Observem que nesse segundo polígono, né? Que a gente está observando aí, ele vai possuir lados diferentes um do outro, né? Vai ter um lado maior e um lado menor. Assim como também, né, o ângulo, né? Consequentemente, os ângulos também são diferentes. Então, eles não são polígonos regulares, tá bom? Tipos de polígono. Dependendo do número de lados e, consequentemente, de vértices de ângulo, né? Os polígonos, eles recebem nomes especiais. A gente já trabalhou nomezinhos parecidos lá nos poliedros, né? Em que a gente precisa saber a quantidade para a gente dar nome para ele. Vamos relembrar? Então, temos aqui a imagem de uma figura bastante conhecida. Que figura é essa, pessoal? Essa figura é um triângulo, né? O triângulo ele possui quantos lados? 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Aqui a gente tem a imagem de um quê? Se a gente fala de acordo com a quantidade de lados, esse aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem 5 lados, a gente chama de penta. Quando é um polígono, a gente chama de pentágono. Então, esse pentágono aqui, ele possui 5 lados e, consequentemente, 5 vértices e 5 ângulos. A gente tem aqui o quê? Quadrilátero, certo? O quadrilátero, ele possui 4 lados. E o hexágono possui 6 lados. A gente também tem outros nomes aqui, né? Que é importante vocês lembrarem, anotem no caderno para resolver as atividades. Um heptágono, ele possui 7 lados, octógono, 8 lados, enneágono, 9 lados, 10 lados e icosógono, 20 lados, tá bom? Então, anotem e façam essa nossa anotação aqui no caderno para vocês sempre lembrarem, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, eu vou colocar um vídeo também complementar para vocês darem. Mas a atividade, com certeza, ela vai seguir o que foi cobrado aqui na minha explicação, tá bom? Então, é importante que vocês pesquisem, descubram um pouco mais, mas isso é importante para o conhecimento de vocês. Lembrando que todos os conteúdos estudados no bimestre, desde a parte de ângulo, ponto, reta, plano, vai cair na nossa prova global lá no finalzinho do mês. Então, eu aguardo a participação de todos vocês. Um abraço e até a próxima aula.